Beleza, galera, Jorge aqui. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o projeto da Gravel. Já vou virar a câmera e mostrar para vocês. Estou fazendo o quarto pedal com essa bike e hoje foi o primeiro pedal que eu fiz junto com os colegas que andam de MTB. A ideia desse pedal era perceber como que a Gravel ia ficar num treino junto com as MTB. No nosso grupo de treino já tem pessoas que usam Gravel e que treinam junto. Mas eu nunca tinha andado com uma Gravel junto, né? Então eu queria saber se ia ficar muito para trás na descida, como é que eu ia pilotar a Gravel. Então aqui está a Cipo Rindo. Eu já postei bastante novidade dela no Instagram, né? Todas as atualizações eu fui postando lá. Vou deixar o Instagram aí na tela, @JorgeLucasCouto. Finalizei o projeto nessa semana. Os primeiros 2 pedais com ela eu fiz ainda sem a fita do guidão. Daí agora eu coloquei a fita aqui igual a minha cara, né? Ficou aparecendo aqui o negócio do manete aqui, do STI. Mas eu pretendo colocar uma outra fita, tá? Essa aqui é uma que eu tinha lá em casa, é uma fita que eu comprei um tempo atrás. A bike ficou no final com 9 quilos, tá? 8.9, 9 quilos, com os pedais e com suporte de caramanhola, sem a câmera reserva aqui. No quesito conforto, eu achei sensacional. Eu acho que o conforto dela no estradão fica equiparado com uma hardtail na parte de trás da bike. Fica igual a Tissel praticamente. Na parte da frente ela vibra bastante mesmo, daí tu sente as trepidações, né, por não ter a suspensão. Então é uma bike muito legal para pedalar no asfalto, muito legal para você pedalar em estradões bem batidos. No pedal de hoje, cara, eu acompanhei o pessoal do MTB o tempo inteiro tranquilo, até na descida, cara, eu desci super bem com essa bike aqui. Desci junto com as MTB, tá? E depois eu vou deixar a imagem aí. Grupo L2 funciona muito bem. Como eu falei lá no Instagram, né, tive alguns percalços aí para configurar bem esse grupo. Ainda nem cortei o cabinho aqui da marcha, porque como esse quadro tem um cabeamento todo interno, o conduíte e o cabo eles fazem uma curva aqui dentro da caixa de direção que esteticamente, né, fica legal a bike assim, com o cabeamento todo interno, né? A bike tem aquela proposta aerodinâmica, show de bola. Essas curvas aqui acabam segurando um pouco o cabo e faz com que prejudique um pouco as trocas de marcha, tá? Então, na primeira vez que eu regulei as trocas de marcha, deu trabalho para deixar bem regulado, mas quando eu mexi no cabo, mexi melhor no conduíte, melhorei as curvas dele, assim, aí eu consegui acertar de uma forma que a única marcha que eu tô tendo que dar uma ajudinha lá no STI para ela subir é essa marcha aqui. Mas eu acredito que se eu colocar aqui um conduíte Jaguar, um conduíte melhor, ele vai resolver esse problema aí de troca de marcha, tá? No resto, todas as marchas estão trocando muito bem. Outra coisa que eu vou substituir também é a corrente XTR que eu estou usando aqui. Eu vou ter que colocar uma SRAM, porque esse câmbio da L2 aqui, ele trabalha com roldana estilo SRAM, tá? Que é a roldana Narrow Wide. Então ela tem um dente largo e um dente fino, né? Quando o Power Link da corrente XTR, que está aqui, ele chega aqui, ele dá uma puladinha nessa roldana. Toda vez que ele passa aqui, ele dá uma puladinha. E isso não acontece com a corrente SRAM. Então eu vou colocar uma corrente X01, tá? Eu já rodei 200 km com a bike. Quase 200 km, na verdade. E olha o estado que tá a relação, cara. Completamente limpo, tá? Ainda tem a parafina aqui na corrente. Olha só a coroa, que legal. Tô usando aqui a imersão, né? Utilizando a Lawox. E fica assim a relação perfeita. Um ponto que eu achei muito bonita nessa bike são as rodas. Cara, ficou sensacional essa roda de 38 milímetros de perfil com o pneu Maxxis Rambler montado. Ficou animal, né, cara? Olha só o clearance de pneu que tem nesse quadro. Esse pneu aqui é o Rambler 45. Montado nesse aro ele ficou com 47 milímetros de largura aqui. Ficou um pouquinho mais largo, mas ele passa muito bem aqui no garfo ainda. Passa legal. E aqui no quadro, ele também passa legal, tá? Ficou sobrando ali uma margem boa, tanto aqui quanto aqui no chainstay. Ele até mostra aí, mas com um espaço muito bom. Esse canote FSA SLK aqui, de carbono, vem junto com o frame set, assim como a mesa também vem junto com o frame set da Cipo. E eu senti que ele absorve legal assim as vibrações, ele deu um conforto para a bike até melhor do que eu esperava, tá? Junto com esse selim aqui, que é um selim bastante rígido. É um selim que no corpo dele, nessa parte do corpo aqui de carbono, ele não flexiona, tá?
O que flexiona é só a camada superior dele, que tem essa espuminha, mas eu me habituei muito bem a esse selim. Guidão, estou usando um guidão de alumínio. Para vocês terem ideia, esse guidão de alumínio Specialized pesa só 300 gramas no tamanho 42 e custa uma média aí no mercado de R$200, cara. Então quem está montando uma gravel e quer um bom guidão, eu aconselho você a conversar com uma loja Specialized, e se eles não tiverem estoque, para eles colocarem no pedido, encomendar para vocês esse guidão aqui. Eu comprei na Fast Bike Center. E comprei também essa sapatilha da Specialized, a Recon 2.0. Estou inaugurando ela aí no segundo pedal só com ela. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar e já vou colocar a imagem aí na tela da descida. Esses freios da L2 aqui, cara, são sensacionais, cara. Freia demais, é muito bom. Tipo, eu já tive os freios hidráulicos Shimano Ultegra numa bike de estrada que eu tive anos atrás, que até tem review no canal, uma Sense Prologue Disc. E aquele STI Ultegra, cara, esse L2 aqui tá no mesmo nível dele, assim. Freia muito, muito bem, tá? Pra vocês terem ideia, assim, na descida, eu sinto que se eu puxar bem o freio, mesmo só com 2 dedos ali no manete, eu consigo facilmente travar as rodas, tá? Então até tem que ter um cuidado, assim, né? Ele modula bem, tá? Você sente, assim, quando ele vai travar a roda. Tanto é que mesmo na primeira descida que eu tô fazendo aí, eu desci praticamente junto com as MTB e não senti, assim, medo, ou tipo, tava bem encaixado, assim, que não tava com aquele medo, assim, de, meu, vou travar uma roda, vou cair, alguma coisa assim, sabe? Então desce muito bem. E sobre geometria da bike, essa bike aqui parece muito com uma road bike na questão de ângulo de direção ali, tá? Ela tem 72,5 de ângulo de direção, então não é uma direção nada aberta, é uma direção bem de bike de estrada mesmo. Eu queria, tipo, andar nesse mesmo quadro, só que com uma direção um pouquinho mais aberta para sentir como ia ficar. Mas a bike responde muito bem, ela redireciona rapidamente, assim, quando você precisa desviar de um buraco, coisa e tal, ela responde muito bem nisso. E a frente dessa bike é bem baixa, tá? Então por isso que aqui eu tô usando todos os espaçadores que vieram com ela. Dessa forma, com a mesa e o guidão aqui um pouco mais alto, devido aos espaçadores, eu fiquei com um bike fit mais conservador. Conservador no sentido de quê? Que tá uma posição mais tranquila. Não tá aquela coisa que o guidão tá muito mais baixo que o selim, entendeu? O meu selim, ele tá 6,5, tá? 6,5 cm mais alto que o guidão. Então ficou um drop aqui bom. Pra você ter ideia, na minha MTB, fica uma diferença de 5 centímetros entre a altura do selim e a altura do guidão. Este quadro da Sipo, o Sipo Rindo, eu encomendei pela loja da Lawox. Vou deixar o Instagram da Lawox aqui na tela, @LawoxBrasil. E ele é encomendado sob medida, tá? Então, você escolhe o tamanho, você escolhe também o tamanho do quadro, né? E o tamanho da mesa aqui para adequar ao teu bike fit. Então ainda tem vários pontos que eu sei que eu preciso destacar. Eu provavelmente vou fazer agora um vídeo para cada ponto da bike. Então, um vídeo falando só sobre o cilindro da Riot, um vídeo falando só sobre as rodas, outro falando sobre o grupo L2, tá? Estou muito, muito feliz com o resultado final da Gravel, assim, atendeu muito a minha expectativa, apesar de que tive ali alguns contratempos na montagem dela, que é normal de quando a gente monta uma bike, né? Nem tudo sai como o esperado. Uma das coisas que eu já adianto para vocês é que se você for comprar uma bike que tem cabeamento integrado, você precisa usar um conduíte e um cabo de altíssima qualidade, tá? Para deixar o cabo e a troca de marcha bem levinha e as trocas ali funcionarem tudo certo. Beleza? Vou deixar imagens agora do pedal aí que eu fiz e também da descida da Serra Duas Mamas. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Primeira vez também na Mamas, com a bike nova. Então tem 3 bikes novas inaugurando a Mamas hoje. Ah, não consigo bater mais vídeo. Ele vai tirar o...
Não sei quanto deu de tempo aí na minha descida, mas não desce muito atrás das MTB não. Essa é uma descida que estava bem favorável hoje para gravel. Tem algumas partes dela que tem muita costelinha assim, e daí, claro, a MTB ali passa voando e a gente tem que dar uma segurada. Eu acho que é interessante usar protetor de aro para gravel, para quem tá rodando aí num aro de carbono. As partes dela que pode ter uma pedra para fora da terra assim, que se tu errar ali, bater com o aro, não vai ser legal. Mas é isso aí, bora!